Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 10. A partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Assim que você encontrar, coloque-se de pé. Qual é o chamado que você tem na sua vida? Qual é o chamado? Para que Deus te chamou? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Quero só lembrar uma coisa, irmãos que não tomaram a ceia, no final do culto poderão tomar a ceia, tá bem, irmãos? Lucas 10, 25 diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de salteadores, ou de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Veja as últimas palavras que eu disse: e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Mais uma vez, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual dessas 3 pessoas você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém, irmãos? As últimas palavras de novo: vá e faça o mesmo. Então, irmão, antes de nós orarmos, qual é o chamado de Deus na sua vida? Nós vemos que o samaritano cuidou daquele homem, cuidou dele. Depois ele insiste que continuem cuidando dele. E depois Jesus disse: faça o mesmo. Sabe para que você foi chamado? Para cuidar de pessoas. Eu e você fomos chamados para cuidarmos de pessoas. Deus amado, nós te agradecemos pela tua palavra que nos é dada nesta noite. Senhor, fala conosco, Pai. Fala com a tua igreja, meu Deus. Nós te pedimos, no nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Pode sentar-se, irmão. Glórias a Deus. Deus deu a você, irmão, a cada um de nós, um grande e importante ministério. Deus te chamou para cuidar de pessoas. Deus, quando planejou o homem, o amou, e fez com que nós nascêssemos de uma família. Embora alguns não tenham até conhecido seus pais biológicos,
Mas mesmo assim, você nasceu de uma mãe. Ainda que não conhecesse o pai, alguns não tiveram esse privilégio, mas nasceram também de um pai. A maioria é cuidado por alguém desde o seu nascimento, não é verdade? Alguém tem que cuidar. Um bebezinho, quando nasce, ninguém fala assim, você já nasceu, agora se vira. Cuida da sua vida sozinho. Não, alguém teve que cuidar dessa criança. Seja o pai, a mãe, seja a avó, seja uma tia, uma madrasta, ou qualquer outra pessoa, mas todos nós, obrigatoriamente, não tem outro jeito, tem que ser cuidado por alguém, ainda que seja uma pessoa num orfanato, num hospital, mas não há jeito de alguém sobreviver após o seu nascimento, se não for cuidado por alguém. E então, irmãos, Deus planejou a cada um de nós para sermos assim, para sermos cuidado por alguém, e também para cuidarmos de alguém, não é verdade? Embora que existam pessoas egocêntricas, egoístas, que não querem cuidar de ninguém, cuidam apenas de si mesmo, trabalham para apenas sustentar a si mesmo e fazer o que bem entendem. Algumas pessoas têm família, mas não cuidam da sua família, ou não querem ter família para não ter trabalho com ninguém. Mas, meu irmão, nós somos feitos por Jesus, transformados pelo Senhor, em corações amorosos, cheio da misericórdia de Deus, cheio da graça do Senhor. Glórias a Deus. E Deus pôs em cada um de nós uma importante missão, ainda que você muitas vezes lute contra isso, ainda que você rejeite isso, mas você foi chamado para cuidar de pessoas. Glórias a Deus. Glórias a Deus. A Bíblia aponta que na primeira família havia um jovem egoísta, egocêntrico, ruim, que não quis cuidar do seu irmão, né? Então Caim não cuidou e, além do mais, atentou contra a vida do seu irmão por inveja, por ganância, por ódio. E esse é um exemplo péssimo, um exemplo ruim de algumas pessoas que são desta natureza ruim como a de Caim. Mas, meus irmãos, nós fomos chamados em justiça para exercermos um papel importante na família, porque um dia você cuida de um filho, mas também será cuidado talvez por um filho, não é verdade? Quantos aqui já têm pais idosos? Já está na hora de você cuidar dos seus pais. É natural isso. E isto, irmãos, é bom. Assim como um dia você teve que ser cuidado por alguém teve que cuidar de você. Nós temos irmãos, não é? E é muito bom quando os irmãos cuidam uns dos outros, não abandonam os próprios irmãos, não abandonam a sua família. O pai não abandona o filho, a mãe não abandona o filho. Eles podem crescer e casar, podem até morar em outra casa, em outra cidade, ou até em outro país, mas ainda há um cuidado. E isto é bom, irmãos, porque isso nos faz sermos mais amáveis, mais sensíveis, e a nossa vida é edificada. Nós podemos ganhar o mundo todo, mas se nós não tivermos pessoas que nós amamos ao nosso lado, e então as coisas não são tão boas. Irmão, você foi chamado para cuidar de alguém, você foi chamado para cuidar de pessoas, porque sabe de uma coisa? Todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai, somos filhos de Deus, e Ele pôs esse propósito sublime, esse propósito maravilhoso, esse propósito
tremendo sobre nós. Glórias a Deus, de cuidarmos da nossa família, de cuidarmos uns dos outros, não é? Embora que muitas vezes nós achamos difícil, cuidar de pessoas é difícil, não é verdade? Tem até profissão, né? De cuidador, cuida de idosos, pessoas que estão doentes, pessoas que têm dificuldades motoras ou algum problema muito sério de saúde, idosos, muito idosos, né? E é uma profissão difícil. E também é difícil, irmãos, os problemas que envolvem a nossa família. O marido casa com a mulher com o propósito de cuidar dela, de dar filhos a ela. Da mesma forma, a mulher casa com um homem, do mesmo propósito, com o mesmo propósito, de ter uma família, de gerarem filhos, se assim quiserem, é claro, mas de cuidarem mutuamente um do outro. Às vezes este fardo se torna pesado, porque dá trabalho, não é? Dá trabalho cuidar um do outro. Note bem, irmãos, que não é para ser mimado, né? Porque tem gente que gosta de ser mimado, tem filho que gosta de ser mimado, abusa da mãe, né? Tem pessoas que às vezes estão doentes, estão precisando ser cuidados, mas aí abusam dos seus cuidadores, começam a fazer exigências, né? Tem marido que é mimado, tem esposa que é mimada, começa a exigir demais, além do que aquele homem pode fazer, além do que aquela mulher deve fazer. E é claro que isso não é bom, e destrói sentimentos, destrói relacionamentos. Então, irmãos, a nossa convivência uns com os outros deve ser harmoniosa, deve ser equilibrada. Ou seja, eu não devo dar trabalho excessivo para os meus pais, eu não devo dar trabalho excessivo para a minha mulher, porque hoje eu sou pai também, né? Sou pai e minha filha é casada, e como eu quero que o meu genro trate a minha filha, eu devo tratar a minha esposa. Aí a cabeça da gente muda um pouco, não é? Como eu quero que o meu filho seja tratado pela minha nora, então também quero que a minha esposa me trate da mesma maneira, não é verdade? Porque assim há uma forma de equilíbrio, e as coisas vão bem, sem mimar. Dizer, o pai não deve mimar o filho, porque estraga a sua educação, né? Aliás, pai e mãe não deve ser nem criar o filho para ser seu amigo. A gente, quando eu era novo, eu pensava assim, quero que meu filho seja o meu melhor amigo. O meu filho não é meu melhor amigo, ele é meu filho, é mais do que isso. Porque se você criar um filho como amigo, uma filha como amiga, quero que minha filha, nós vamos andar as duas juntas como amigas, vai cometer um grave erro, porque a filha não vai te respeitar, o filho não vai te respeitar, ele vê você como um amigo, não como um pai, não como uma mãe. O filho tem que enxergar os pais como pais, autoridade, obediência, e assim nós devemos também nos portar quanto aos nossos pais, e haver equilíbrio na nossa casa, na nossa família, debaixo do temor de Deus, fazendo com o próximo, e Jesus fala do próximo aqui. Quem é o nosso próximo? Então devemos fazer ao próximo como gostaria que fizessem também a nós. Não é isso que Jesus ensinou? Como você tem cuidado daquilo que Deus deu a você? Este encargo glorioso, não é fardo, mas é um encargo, é um trabalho de amor, é um trabalho abençoado. Como você tem cuidado daqueles que Deus colocou nas suas mãos? Porque o seu filho, antes de ser seu filho, é filho de Deus. O seu marido, antes de ser seu marido, irmã, é um filho de Deus. A sua esposa, antes de ser sua esposa, é filha de Deus. Então Ele confiou a você como homem, a você como mulher, a você como pai, como mãe, a você como filho. Confiou estas pessoas das quais você deve cuidar, e cuidar da melhor maneira possível. Glórias a Deus. Deve fazer o melhor. Mas alguém pode pensar, bom, mas eu cuido da minha mulher,
Eu cuido do meu filho, eu cuido da minha mãe, não é? Só que a palavra de Deus, irmãos, é abrangente. Jesus não disse nessa parábola sobre uma família, para que você soubesse que o próximo não é só a sua família, mas o próximo é aquele que está ao seu lado, por quem você passa perto. É como se nos dias de hoje a gente passa e vê um corpo estendido no chão, e muitas vezes nós não queremos nem saber se está morto ou se está vivo, se aquela pessoa passou a noite na rua e está com fome, ou se ela caiu ali porque desmaiou, por exemplo, uma hipoglicemia. Pode ser uma pessoa que tem diabetes e teve uma hipoglicemia, ou teve um infarto, não é? Nos dias de hoje, irmãos, muitas vezes nós passamos pelo próximo como o sacerdote, como o religioso, que passou e não se importou com aquela pessoa que estava caído. Ele não estava caído porque era drogado, não estava caído porque era um vagabundo, ou alguém que não merecia nenhuma consideração, e mesmo que fosse, deveria haver um cuidado daqueles que passaram perto daquele homem ferido, espancado, humilhado, roubado, que estava agora caído. Então passaram dois ali por ele, e nenhum dos dois se importou com aquele homem. Ora, irmão, este é o teu próximo. Glórias a Deus. Pessoas que Deus colocou na sua vida, talvez o seu vizinho, talvez uma pessoa no serviço, tantas pessoas que Deus coloca em nossa vida, são pessoas feridas pelo mundo, machucados pelo pecado, que tiveram vidas destruídas pelo adversário, que estão muitas vezes caídos à margem do caminho, que estão perecendo, que estão morrendo porque foram roubados por Satanás, porque perderam o pouco que tinham, não têm esperança. São pessoas que Deus coloca em nossa frente, em nossas mãos, como essa semana foi parar de uma maneira inesperada, um jovem de 18 anos foi parar ali com seu pai, na minha casa, saiu lá de Itu, foi parar na minha casa, um jovem que está tendo sérios problemas na vida, embora ele não reconheça, mas o pai sabia que ele estava com sérios problemas. Então nós oramos por ele e indicamos o que poderíamos fazer por ele, né? E vamos continuar ajudando para que aquela família seja salva. Glórias a Deus. Há tantas pessoas que Deus está querendo que você cuide, que você ore, mas não é aquele tipo assim, eu vou chegar em casa, eu vou orar, mas não quero envolvimento, não. Ixi, não quero saber. Irmão, quando a gente cuida, a gente se envolve, a gente gasta o nosso tempo, a gente age, não é? Oração é orar e praticar ação, não é só orar e falar, que se vire, Deus cuide dele, que eu não vou fazer nada. Já pensou se aquele homem fizesse isso? Eu passar assim, esse homem caído, eu ia saber, acho que deve ter bebido muito, né? Está aí caído aí, merece, o estado dele. Eu vou fazer uma oração, Deus, pensa esse homem aí, coitado, amém. Não é assim que o crente faz, irmão. Nós fomos chamados para cuidar de pessoas, justamente os caídos, justamente os alcoolizados, justamente aqueles que estão feridos, aqueles que estão sendo mortos, que o inimigo já colocou as garras sobre eles, está sufocando ele. São aqueles que estão perdidos nas religiões, que estão sendo enganados pelo diabo. Deus levantou a você, irmão, com grande poder e glória,
o Senhor te libertou das trevas, o Senhor te salvou, escreveu o seu nome no livro da vida nos céus, te capacitou, te fortaleceu para que você proclame o Evangelho de Jesus, para que você alcance almas para o Senhor, para que você não fique apenas na oração distante, mas seja uma oração presente, ou seja, uma oração atuante, ajudando aqueles que estão caídos, buscando os que estão perdidos, para que possam ser tratados, curados, libertos pela mão do Senhor, porque só Ele pode libertar, curar e salvar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. O sacerdote não fez nada, o levita não fez nada. Ah, mas ele canta tão bonito, ele tem um instrumento, ele toca tão bem. A música é uma coisa tão boa, né? Mas o levita não fez nada efetivamente por ele, nem o religioso fez nada por ele, mas foi lá alguém que se importou, alguém que percebeu: Deus me deu alguém para cuidar, gastou tempo com ele. A Bíblia diz que se aproximou dele, teve piedade. Olha só, se aproximou. Oh, irmão, tem gente que está morrendo, precisando que você se aproxime, para que você o ajude, para que você faça uma campanha de oração na casa dele, para que você dê em Cristo uma esperança para ele, para ela. São pessoas desesperadas. Chegou na minha casa um homem dizendo assim: estou desesperado. Então tem pessoas que estão desesperadas, procurando ajuda, procurando quem possa ajudá-lo. E se aquele samaritano não se aproximasse do homem caído, do homem ferido, ele teria morrido e não teria uma oportunidade. Mas veio o samaritano. Glórias a Deus. Mesmo que ele estava ocupado, ele estava passando de viagem, a Bíblia diz que ele teve piedade daquele homem, aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas. Ele estava sangrando, estava machucado, mas ele passou faixas, né? Com curativos, derramou sobre as feridas vinho e óleo. Era o remédio que eles dispunham naquele tempo. Glórias a Deus. Você tem o vinho. Sabe o que é este vinho, irmão? É o Espírito Santo de Deus. O mundo está agonizando. Eu vejo pessoas morrendo sem Deus e sem salvação, e você tem o vinho do Espírito Santo. Você pode chegar a esta pessoa e trazer uma palavra que vai dar vida a ela, e que não deixará que ela morra, mas que ela conheça a salvação e não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia. Derramou azeite sobre aquele homem. O azeite é a presença de Deus, a presença de Deus que está na sua vida. E quando você ora por alguém, e quando você fala do nome de Jesus, e quando você cuida de alguém, e quando você vai lá tratar aquela pessoa, talvez uma pessoa idosa que está lá morrendo sozinha na solidão, não vê mais futuro, não vê nenhuma esperança a não ser morrer, cair num caixão e ser enterrado. Mas se você for lá e você orar e você apresentar Jesus como Salvador dessa pessoa idosa, ela vai alcançar a graça do Senhor, vai crer em Jesus e vai ter um lugar no céu e não no inferno. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Depois colocou sobre o seu próprio animal, não é? Ou seja, ele preferiu andar a pé, porque não dava para pôr dois, né? Então pôs aquele homem ferido sobre o seu animal para levá-lo até um lugar, uma hospedaria, onde ele seria cuidado. Irmão, você pega as pessoas que não são crentes e traga-os à hospedaria. Dá um pouquinho de trabalho, né? Dá um pouquinho de trabalho. Ó, irmão, se alguém chegar aqui e falar: pastor, me perdoe, eu cheguei atrasado hoje porque eu trouxe aqui fulano de tal aqui, né? Ele demorou um pouquinho, mas a gente vai devagar, com paciência, vai ajudando ele para que ele chegue no horário, né? Esse aí está perdoado, né? Não é aquele irmão que ficou lá se embelezando lá com preguiça e chegou atrasado no culto. Não, aquele irmão que veio trazer alguém
chegou atrasado porque ele trouxe, passou na casa de outra pessoa, passou até cedo, e foi uma luta para trazer aquela pessoa à igreja, né? Mas se esforçou e trouxe. Traga o seu pai que não é crente, traga o seu irmão que não é crente, traga o seu vizinho, traga a sua mãe idosazinha, traga o seu filho rebelde também, né? A igreja não é lugar de pessoas boas, não. A igreja é lugar de pessoas ruins. Fala assim, não, só vou evangelizar gente boa. Nunca ia ganhar uma alma para Jesus. Quem é bom? Jesus falou isso. Quando chamaram de bom mestre, ele falou que bom era o pai apenas. Olha só, nem ele aceitou esse título de bom. Então onde você vai arrumar pessoas boas para vir à igreja, irmão? A igreja é a hospedaria dos machucados, dos feridos. A igreja é a hospedaria daqueles que estão morrendo, daquelas pessoas que foram roubadas pelo mundo, que estão extremamente feridas, quase mortas. Esta é a hospedaria onde a pessoa encontra a graça de Jesus, a palavra de Deus, onde encontra esperança, onde encontra a vida eterna, onde tem um encontro com aquele que cura, liberta, transforma, dá vida. Aleluia, glórias a Deus. Então traga as pessoas, ainda que tenha muito trabalho para isso, traga as pessoas que Deus colocou para que você cuidasse deles, a hospedaria de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Diácono Jonas. Aqui há lugar para o cansado, aqui há lugar para o ferido, aqui há lugar para os que não têm esperança, aqui há lugar para todos, aqui há lugar para os ruins. Eu também sou ruim, então aqui é o lugar para você trazer todos que estão cansados e sobrecarregados. Traga-os a Jesus. Não é trazer somente a igreja, mas é trazer a Jesus, porque aqui eles vão ouvir a palavra de Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus, e Ele transformará vidas. Aleluia. A Bíblia diz que aquele bom samaritano, exemplo que Jesus usou, pagou as despesas daquele homem e disse: se houver mais, quando eu voltar pagarei. Olha só, que cuidado tão grande, né? Que cuidado maravilhoso. Glórias a Deus. Você vê como Jesus colocou, não foi só uma pessoa, não foi só um filho, ou dois ou três, não foi só o pai, a mãe, ou uma pessoa ou outra. Deus te chamou para cuidar de pessoas, e Ele espera que você cuide bem deles. Sabe por quê? Porque Jesus deixou a sua glória nos céus, habitou entre nós, se tornou o homem, se tornou carne, andou por essas ruas empoeiradas. Sabe para quê, irmão? Para cuidar de pessoas. Ele reuniu milhares no monte, apenas para cuidar delas, para falar da sua palavra, para ensinar-lhes o caminho da vida eterna, para dar esperança a eles. E quando eles sentiram fome, Jesus alimentou-os, cuidou deles, pegou aqueles poucos pães, pegou aqueles poucos peixes e agradeceu ao Pai e distribuiu entre todos, e todos comeram, todos foram saciados. Jesus veio para cuidar de pessoas. Aleluia, glórias a Deus. Quando Pedro corta a orelha de Malco, aquele homem ferido diante de Jesus, Jesus pega a orelha e coloca no lugar. Olha só o cuidado. Um homem que veio com espadas para ferir a Jesus, e Jesus cuida dele também. Ele não veio para os bons, ele veio para os maus. Nós somos destes. Então, irmãos, nos dá um exemplo que nós devemos
cuidar de todos aqueles que Deus colocou em nossa frente. E Jesus entra na casa de Pedro e cura a sogra de Pedro, que estava com febre, cuidou daquela mulher. E o que acontece? Ela passa a cuidar também de Jesus, porque ela passou a servi-los, né? Serviu Pedro e toda a casa, inclusive Jesus, é claro. Olha só que coisa gloriosa, irmão. Quer dizer que Deus te chamou também para servir ao Senhor, de certa forma cuidar também de Jesus, servir ao Senhor Jesus. E assim, irmãos, nós vemos a Bíblia nos ensinando da maneira correta. Devemos sim nos desgastarmos. Vale a pena, irmãos, vale a pena cuidarmos daquele que é próximo, daquele que está ao nosso lado, daquele que Deus colocou na nossa frente, que colocou no nosso caminho. Glórias a Deus, não só da nossa família, mas de todas aquelas pessoas que Deus nos levantou para cuidarmos deles. Eu quero te convidar para ficar de pé agora, em nome de Jesus. O diácono Jonas veio cuidar de mim trazendo um copo de água. Obrigado. Está vendo como que é importante? Até nas mínimas coisas, quanto mais nas coisas grandiosas de Deus. Glórias a Deus. E eu quero orar agora com você, que durante esta palavra talvez esteja com o coração apertado, dizendo: mas eu tenho gastado a minha vida demais, eu tenho cuidado de pessoas que foram ingratas comigo, eu estou levando um fardo tremendo nas minhas costas, porque não aguento mais tanto peso, tanta dificuldade. Eu sei, é difícil cuidar de uma pessoa ingrata, não é verdade? Não deve, por isso que nós não devemos mimar. Tem gente que é mimada, tem filho que é mimado, tem gente que precisa que é mimado, né? Ele fala: pega um copo de água ali para mim, sendo que ele pode ir lá e levantar e pegar. Não é cortesia, não é gentileza. Muitas vezes é pessoas que se apoiam demais nos outros, né? E torna-se uma situação difícil demais, que exploram. Tem pessoas que estão sendo exploradas, que estão cansadas, estão realmente sofrendo, carregando, dizendo que é uma cruz, né? Não é uma cruz, irmão. Seu marido não é uma cruz. Cada um tem que levar uma cruz. Não leve cruz nenhuma, não. Não separe do seu marido, mas você não tem que levar a cruz. Se levar a cruz fosse importante, Jesus teria levado até o Calvário. Tem uma hora que ele não suportou mais fisicamente e deixou a cruz. Outro levou a cruz. Não era importante Jesus levar a cruz, ele estava sendo obrigado, né? Então, seu filho não é uma cruz, a sua filha não é uma cruz. Você não tem que carregá-lo, você tem que ajudá-lo, com sabedoria de Deus, com graça de Deus. Glórias a Deus. Mas você está muito cansado de levar talvez a família toda nas costas, de levar tantos problemas na sua mente, na sua cabeça. Está tão difícil para você. Nós vamos orar para que Deus te dê forças. E porque esta pessoa que está sendo um fardo difícil demais para você, ou essas pessoas, às vezes, irmão, uma família mata uma mulher, uma mãe, de tanto peso que coloca nas costas da coitada. Às vezes, filhos acabam com a vida do pai, de tanta dor de cabeça para ele, de tanto fazer coisa errada. Não é fácil, não é fácil. Eu conheço pessoas que são idosas, que às vezes precisa até de pôr comida na boca, ela não consegue nem andar, nem se alimentar sozinha. Ao invés de ser agradecidos àqueles que cuidam deles, aos filhos, aos netos, trazem tanta dor para aquelas pessoas que estão cuidando dela, que estão ajudando ela. São pessoas muitas vezes rancorosas, destrutivas, que destroem
quem está mais perto. Mas nesta noite nós vamos orar para que você tenha um alívio, para que Deus dê lucidez, para que Deus intervenha nessa história que muitas vezes uma família carrega, uma mãe carrega uma família de tormentos, que é tão difícil, ou uma doença que se abateu na sua casa. Eu conheço muitas famílias que têm pessoas doentes em casa, e é difícil, todos os dias, a mesma situação, ou às vezes cada vez mais difícil. Olha, irmão, vamos orar para que Deus entre com providência. Ingratidão é uma coisa que fere muito a gente, mas nós não devemos deixar de fazer o bem quando há ingratidão. Quando a gente é pastor, a gente conhece bem o que é ingratidão, né? Às vezes não conhece da família, mas conhece de pessoas que foram ingratas. Talvez você conheça e tenha sido também, vamos dizer, vítimas de ingratidão. Não é fácil, mas que Deus te dê graça, que Deus te faça superar essas coisas, que Deus te dê ânimo para enfrentar essas situações e vencê-las em nome de Jesus. Faça o bem, cuide de outras pessoas. Eu não aguento mais, já cuido da minha mãe, já cuido do meu filho, já cuido do meu marido, não quero mais ninguém. Mas cuide daqueles que Deus colocar nas suas mãos, e Deus vai colocar, já colocou outras pessoas nas suas mãos, e Deus vai cuidar do seu filho, do seu marido, da sua mãe, do seu pai, daquele que te dá trabalho. Deus vai fazer coisas tremendas. Confie no Senhor, creia no Senhor, confie no seu amor, na força do seu poder. Deus é poderoso para hoje abrir portas onde não há portas, para cuidar dele, aleluia, cuidar dela, aleluia. Não abandone. Uma coisa terrível é o abandono, né? E quantos abandonam o filho? Quantos abandonam o pai, a mãe na hora que precisa? Quantos abandonam a mulher na hora que ela fica doente? Ou o marido, quando ele não tem mais dinheiro, quando ele não tem mais capacidade de sustentar a casa? Quando a mulher se torna, com todo respeito vou dizer isso, fisicamente velha, não tem mais condições de fazer aquilo que o marido deseja. Ou o contrário, quando o marido se torna doente, fisicamente não é mais capaz. Quantos abandonam? Mas Deus não nos chamou para abandonarmos. Deus nos chamou para cuidarmos, ainda que seja por toda a vida. É um fardo pesado, mas o Senhor te fortaleça, Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te dê forças, e te dê ânimo, e te dê graça. Quando o apóstolo Paulo dizia: não aguento mais o espinho na carne, o Senhor disse: a minha graça te basta. Eu vou te enviar graça, não vou tirar o espinho, mas vou te enviar graça. Eu vou te dar graça e você vai superar as dificuldades, você vai vencer essas dificuldades todas. Eu te chamei para cuidar de pessoas, e você vai continuar a pregar o Evangelho, você vai continuar indo em frente, vai continuar dando exemplo, vai cuidar de Timóteo, que é um jovem pastor, vai ensinar outras pessoas. Eu vou te dar graça, Paulo. Aleluia. Que Deus te dê graça nesta noite. Você que está cansada demais, você que tem chorado de madrugada, você que se levanta de manhã sem forças para trabalhar, dizendo: eu não aguento mais,
Eu não aguento mais sustentar essa casa sozinha. Eu não aguento mais sustentar essa família desse jeito. Eu não aguento mais só trabalhar e não ver fruto do meu trabalho. Eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais essa doença aqui em casa. Eu não aguento mais esses doentes aqui em casa. Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais. O Senhor diz: eu vou te dar esperança nesta noite. Eu vou fazer coisas novas. Eu sou o Deus de coisas novas. Eu te abençoo nesta noite. Eu faço novas todas as coisas. Eu vou te dar graça. A minha graça te bastará, diz o Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a força do Senhor. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, receba a graça de Jesus. Em nome de Jesus, seja abençoado agora. Cuide daqueles que são de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Abençoa a vida dos teus servos. Meu Deus, derrama graça. Derrama graça agora, Senhor, sobre esta mente cansada, sobre este corpo, Senhor, cansado, Senhor, sobre esta alma abatida, Jesus. Fortalece-os, meu Deus. Fortalece o Senhor. Fortalece o Senhor. Oh, Deus, derrama graça, Senhor. Derrama graça, Jesus. Renova o ânimo, renova o amor, Senhor. Renova nesta noite, Jesus. Oh, Deus. Como somos abençoados por cuidarmos de pessoas tão importantes. Oh, Deus, muito obrigado, Jesus, por conceder a mim, Senhor, e a cada um de nós este ministério tão nobre, tão importante, que é o de cuidar de pessoas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos fracos. Fortalece, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos pequeninos. Faz-os crescer, Senhor. Ah, Senhor, obrigado pelos incapazes. Torna-os capazes, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos doentes, Senhor. Torna-os, Senhor, saudáveis, Pai. Meu Deus, me abençoa, Senhor, toda a mente, toda a alma, todo espírito, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Precioso para mim, querido irmão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso está mim, querido irmão. Glória a Deus, glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Ao Senhor, toda a glória, louvor e adoração para sempre.